Quem foi Sócrates? Por que precisamos dele? Por que precisamos saber dele? E em que ele pode ajudar para evitarmos estresse no escritório e brigas com a esposa? Eu sou o André Assi Barreto e sejam bem-vindos a mais um Oliver Talk. A proposta de hoje é falarmos mais uma vez um pouco sobre filosofia. As pessoas têm gostado e esses podcasts têm atingido um número legal de ouvintes. Mais especificamente, hoje vamos falar sobre Sócrates, não o jogador, é claro. Parece piada, mas quando eu trabalho com Sócrates em sala de aula, existe essa confusão. Não o jogador, então, mas o mestre de Platão, a figura central da história da filosofia ocidental, e também que contribuições para a nossa vida diária conhecê-lo pode oferecer. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então vamos ao que interessa, vamos falar sobre Sócrates. Então, o Luciano, ele me chamou a atenção para um fato bastante interessante, que me passa despercebido às vezes por eu estar bastante dentro desse universo, não apenas da filosofia em si, mas do ensino da filosofia, né? Seja ele nas escolas de nível regular, ou até na universidade, um pouco também, que é o seguinte: muita gente não teve aula de filosofia de verdade. Bom, aula de filosofia de verdade é uma outra questão. Muita gente sequer teve aula de filosofia. A filosofia ela se tornou uma disciplina obrigatória nas escolas em 2007, né, no ano que eu estava cursando meu último ano do ensino médio. Isso até contribuiu para que eu decidisse cursar filosofia de maneira formal, né, obter um diploma de filosofia. Mas mesmo assim, isso não quer dizer muita coisa, porque, por exemplo, no estado de São Paulo, apesar da filosofia não ser obrigatória até então, já existia filosofia nas escolas regulares públicas de São Paulo. Eu mesmo, como um aluno de escola pública, tive filosofia no ensino médio, no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Os meus professores não foram maus professores. Um deles eu até mantenho contato, é uma pessoa que eu tenho quero bem, é um sujeito honesto, gosto dele. O outro eu perdi o contato, embora também não tenha nenhuma reclamação do ponto de vista de honestidade para fazer. E quando eu fui para o terceiro ano, aí eu não tive filosofia, justamente porque não era mais obrigatório. Então as escolas e o governo tinham essa liberdade de alocar a quantidade de aulas conforme a necessidade, removendo alguma aula daqui, acrescentando ali e tudo mais. Então muita gente não teve filosofia na escola, porque esteve na escola num momento mais passado, ou porque não frequentou a escola de maneira formal, né? Fez EJA, talvez, enfim. As possibilidades são variadas. E mesmo as pessoas que tiveram essa oportunidade de ter aula de filosofia na escola, eu diria que numa proporção de 9 para 1, né? 9 tiveram aula com professores lacradores, professores que acreditam que filosofia serve para ensinar pensamento crítico, dentro daquela definição de pensamento crítico que a gente já sabe qual que é, e que eu tratei no podcast anterior, em que eu falei em filosofia, por que precisamos dela, para que ela serve. É um podcast interessante para aqueles que têm um interesse maior pela filosofia. Caso não tenham ouvido, ir buscar esse podcast nas faixas do Oliver Talk, ouvi-lo e ouvir esse também, mas você não precisa necessariamente ter ouvido ou ouvir aquele primeiro. Acho que um vai complementar o outro e, eventualmente, podcasts na sequência sobre filosofia. Mas por que eu estou tocando nessa questão? O Luciano me chamou a atenção para o fato de que os podcasts com esse teor, eles têm atingido os 3.000 ouvintes, né? Então, ou seja, as pessoas estão sedentas, elas estão curiosas, elas têm vontade de ter acesso a algum conhecimento filosófico. E isso se expressou aqui nos números do Oliver Talk nessa maneira, né? Os podcasts, às vezes, que fogem de política, que é o que a gente primitivamente acharia que existe maior interesse,
acaba não se confirmando. As pessoas acabam tendo mais interesse por podcasts sobre história, podcasts sobre filosofia, né? E eu vou preparar um podcast sobre história também muito em breve. Então, vale muito a pena a gente estar falando da filosofia com algum cuidado, porque a maioria das pessoas ou não teve nenhum contato formal com a filosofia, ou teve oficialmente, mas apenas de maneira pro forma, não se lembra, não foi produtivo, não foi com bons professores, né? Enfim, as questões aí são das mais variadas. Então esses podcasts que são um sucesso, a gente vai estar entregando aí para o público ouvinte do Oliver Talk, né? E aí a proposta hoje é falarmos um pouco sobre Sócrates, né? Essa figura tão importante, divisória, um divisor de águas para a história da filosofia, tanto é que a história da filosofia é dividida basicamente em antes e depois de Sócrates. A gente estuda os pré-socráticos, que também valem um podcast, aí vou analisar o feedback das pessoas, mas pré-socráticos, ou seja, aqueles que vêm antes de Sócrates. Existe também, de maneira menos famosa, mas existe a expressão filosofia pós-socrática também, no sentido de que está diretamente determinada por aquilo que veio posteriormente a Sócrates, pela reflexão posterior a Sócrates, e basicamente isso se estende para o restante da filosofia, embora, é claro, depois a filosofia ganhou força, ganhou corpo e passou a andar com as próprias pernas e tratar de questões que não necessariamente foram tocadas por Platão e Sócrates e tudo mais. Mas a importância do Sócrates para a filosofia é inegável. Aqueles que têm algum contato com a filosofia, ou talvez aqueles 10% que eu mencionei, que talvez tenham tido boas aulas de filosofia, com bons professores em algum momento da vida, mas depois deixaram de ter contato com a filosofia, no que diz respeito a Sócrates, é muito provável que elas tenham ouvido falar do quê, né? Então a coisa mais carne de panela, mais arroz com feijão, envolvendo aí tanto Sócrates quanto Platão, eu diria até que talvez, erroneamente, num certo sentido, mais Platão do que Sócrates, é o famoso mito da caverna. O que eu não vou falar hoje, podemos fazer também um podcast só a respeito do mito da caverna e das suas interpretações e os seus reais sentidos e significados, mas talvez muita gente até relacione a filosofia, né? Se forem perguntados, o que você sabe de filosofia, o que você lembra? Eu lembro que na escola o professor falava alguma coisa sobre o mito da caverna, né? Talvez o mais famoso mito, a mais famosa alegoria da história da filosofia, contada pelo Platão no livro 7 da República, em que Sócrates é um dos personagens, né? Sócrates está conversando com Glauco e lá a gente tem aí toda uma alegoria, uma história, um mito, tentando explicar a relação do ser humano com a realidade e o que é a própria filosofia nessa tentativa de entender e de conhecer e de aprender. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Mas é muito provável que a referência que as pessoas tenham de Sócrates / Platão seja o mito da caverna. O qual, exatamente por isso, eu não vou me dedicar a ele nesse podcast, porque talvez seja uma coisa que vocês já saibam e que a gente vai precisar também desprender o significado mais óbvio e, normalmente, né, talvez aquele professor do pensamento crítico, entre aspas, tenha utilizado o mito da caverna para dizer, olha, aquela interpretação mais clichê, mais anacrônica e talvez uma das mais distantes daquela que Platão desejava, que é dizer que as pessoas são alienadas, né? A TV aliena. É quase dar uma interpretação marxista para o mito da caverna, pegando o conceito de alienação do Marx. Mas isso é uma tarefa para um outro dia. Talvez as pessoas também se lembrem dos dois principais elementos, braços, do método socrático. Isso não deixa de ser razoavelmente abordado nos cursos de ensino médio, que é a questão da ironia e da maiêutica, né? Então esses eram dois elementos importantes do método socrático, da maneira com que o Sócrates praticava a filosofia. Vou explicar brevemente o que eles são aqui agora, mas não vou focar nisso, porque eu acredito que existem outros elementos importantes para serem levantados aí. A ironia fazia parte do método de diálogo do Sócrates, né? Então a maneira com que o Sócrates conduzia a conversa era uma maneira irônica, uma maneira que poderia ali, no meio do diálogo, levar o interlocutor que alegava ser sábio
a reforçar num determinado momento essa crença na sua sabedoria, mas depois o Sócrates ia lá e mostrava que na verdade ele não sabia nada, né? Então a ironia socrática tem muito a ver com esse elemento, na condução do diálogo, na condução da conversa, e aí sim, isso vai ser um braço importante desse podcast, essa questão do diálogo, da conversa, da dialética, que vai chegar daqui a pouco. Tinha esse elemento, Sócrates ia ali conduzindo o interlocutor, exatamente mais ou menos como que num abatedouro o boi é conduzido, né? Então você coloca um pouco de comida e vai atraindo o sujeito, mas para na verdade no final mostrar que ele não sabia nada. E normalmente o Sócrates gostava de conversar com os pretensos sábios, com os supostos sábios de Atenas, né? Os políticos, os juízes, os advogados, né? Entre aspas, é claro, né? Essa figura do advogado não existia, que era encarnada então ali naquele momento pelo sofista, né? A famosa rivalidade de Sócrates com os sofistas, que a gente vai tocar aqui no podcast de hoje também. Então a ironia era esse elemento do método socrático, essa condução que o Sócrates dava ao diálogo, à conversa, e também a maiêutica, né? A maiêutica é a parte que rende a Sócrates o apelido de parteiro de ideias, que também é uma coisa super arroz com feijão, super carne de panela. Qualquer livro didático fala disso, e qualquer professor mediano que qualquer um tenha tido no ensino regular tratou, provavelmente se tratou de Sócrates, tratou do seu método falando da ironia e da maiêutica. E a maiêutica era o quê? Sócrates, como boa parte das pessoas devem saber, não se considerava, não alegava ser um sábio, até mesmo porque ele queria discutir com os supostos sábios e acabava mostrando que eles não eram sábios. Mas como é que o Sócrates queria fazer isso? Não pela imposição, não como um mestre que se impõe e diz, você é burro, você não sabe. Não, ele queria levar o interlocutor a tomar as suas próprias conclusões, né? Então, ou seja, era como se ele quisesse despertar a ideia e despertar o conhecimento nas próprias pessoas, nos próprios interlocutores, dando luz, né? Parindo as ideias na cabeça, nas mentes dos seus interlocutores, e não impondo de fora como um mestre, como um sábio. No sentido, pelo menos no sentido senso comum de mestre e de sábio, né? Evidentemente que nós de fora e anacronicamente podemos e devemos considerar Sócrates como um sábio, um modelo, um mestre. Ele era o mestre de Platão, mas a gente está falando no sentido de o mestre consagrado e também no sentido muito da época de que o sábio era o sábio oficial, né? O sofista, o sujeito que alegava saber tudo e até vendia o seu conhecimento, né? Se prestava a ser advogado, político, professor, juiz, conhecedor da ética, das leis, etc, etc. Então, provavelmente, aqueles que têm algum contato com a filosofia, ou que tiveram, mesmo que na escola, e que se lembram e que sabem alguma coisa sobre Sócrates, provavelmente devem se lembrar disso. Mas eu quero chamar a atenção aqui para alguns outros elementos. Então, uma coisa que a gente deve ao Sócrates, em parte, claro que isso foi desenvolvido depois, posteriormente, principalmente por Aristóteles, mas a questão do diálogo, da dialética, né? A maneira com a qual você pode e deve, e talvez seja a melhor maneira de buscar conhecimento, né? O conhecimento talvez a gente não possa atingi-lo, o que não quer dizer que nós não devemos buscá-lo. E de que maneira, né? Com que método? Método é isso, é caminho, né? É maneira, é modo, é forma. Como que a gente busca, qual método a gente elege para tentar buscar o conhecimento, para tentar chegar à verdade. A dialética, o diálogo, né? Não é qualquer diálogo, não é conversa de boteco, né? Não é nesse sentido, mas o diálogo dirigido, pensado, com uma certa estrutura, com um certo método, com uma certa finalidade, a gente deve a Sócrates, tal qual os relatos de Platão, evidentemente. Tanto é que a maioria esmagadora dos livros de Platão são diálogos em que Sócrates é o personagem principal. Então essa questão da dialética e do diálogo, ela é muito importante para Sócrates, por ele ter legado isso como um método possível para a filosofia,
E é uma coisa que eu acredito que entra nesse elemento de como que a gente pode aplicar, entre aspas, Sócrates hoje. Então a brincadeirinha que eu fiz, né? Como é que você usa o Sócrates para não ficar estressado no escritório, para não brigar com a mulher? Não é por meio do diálogo no sentido isentão e politicamente correto que talvez se use a palavra diálogo hoje, mas é no sentido de o que é essa dialética filosófica e socrática? É você ter pontos opostos que entram no embate e espera-se que chegue-se em algum lugar com isso, por meio do diálogo em que você vai chegar a um resultado final a partir daí. Tem um pouco de elemento também anacrônico, isso não estava exatamente no Sócrates, mas é um pouco daquela teoria do Hegel, do tese e antítese e uma nova tese, né? A dialética hegeliana. Então, basicamente, você tem o seguinte, você tem, vamos supor, os partidários do azul e os partidários do vermelho. É uma questão controversa, uma questão em que a discussão é possível, o debate é possível. E o que nós fazemos? Bom, vamos colocar o melhor defensor do azul e o melhor defensor do vermelho para conversar, defender os seus pontos, e a gente espera, a gente imagina, essa é a intenção, que ao final disso, expostos os melhores pontos em favor do vermelho e em favor do azul, a gente vai conseguir ou decidir se é vermelho ou se é azul, ou mesmo que a gente não consiga. Isso é uma coisa importante de se dizer, porque muitas pessoas reclamam da filosofia ao dizer que a filosofia não chega a conclusões, né? Ela não te dá uma resposta pronta. Em parte isso é verdade, né? A filosofia ela não é uma religião, ela não é um dogma, né? Isso não está dentro do método da filosofia. Mas também não é verdade que não vai chegar a conclusão nenhuma. Isso é uma imagem totalmente do senso comum. Algumas questões você vai chegar a uma conclusão, outras você não vai. As pessoas têm essa impressão porque normalmente quem transmite algum conhecimento filosófico para elas é um relativista que acredita que não existe resposta nenhuma para chegar. Mas isso não é bem verdade. Então a dialética é esse percurso que vai ser percorrido quando você coloca partidários do vermelho e partidários do azul para conversar, e aí você espera, você imagina o quê? Bom, ao final desse diálogo, a gente vai chegar a uma conclusão. É o vermelho, é o azul. Mas, eventualmente, a gente pode até não chegar a conclusão nenhuma. Mas, mesmo assim, me parece que após um diálogo dirigido dessa maneira, você está numa posição melhor do que aquela que você iniciou. Você conhece mais, você sabe mais. E talvez isso até sirva para você rechaçar um ponto ou outro, por mais que a conversa em si não conduza a isso, porque aí você vai adicionar os seus elementos próprios à coisa. Então, a dialética, ela é um meio, um método de depuração do discurso para que a gente chegue à verdade ou se aproxime dela. Né? Sócrates, a gente sabe que ele não alegava ser conhecedor, então ele não alegava ter chegado a nenhuma verdade. Mas isso não é tanto o ponto aqui. O ponto é que isso é um método que pode ser utilizado quer para se chegar à verdade, quer para se aproximar dela. E isso eu acho que é um legado socrático muito importante. Agora, saindo um pouco da abstração e passando um pouco para o campo mais prático, eu quero dar um exemplo pessoal disso. Recentemente eu estive conversando com um amigo, e aí a gente estava batendo um papo tranquilo, né? E ele me falou assim, não, você não sabe o que aconteceu. Uma determinada pessoa X me falou de você. Aí eu automaticamente eu já estranhei, porque eu falei, bom, eu sei quem é, eu sabia quem era a pessoa, eu sei quem é essa pessoa, mas é uma pessoa com a qual eu nunca troquei um A de diálogo, de conversa. Eu nunca conversei com essa pessoa, mas assim, nem oi, nem bom dia, nada. Aí esse meu amigo me falou, não, porque essa pessoa, ela te conhece, e ela falou que discorda muito de você, mas que talvez teria alguma dificuldade para conversar com você sobre assuntos polêmicos, né, polêmicos aí entre aspas, é claro, mas que assim, reconheceu algum mérito intelectual em mim, mas inclusive recomendou para essa pessoa que estava conversando comigo que eu sou uma amizade controversa para esse meu amigo, porque eu tenho, por causa das minhas opiniões políticas, isso é bastante óbvio, acho que isso nem precisaria nem dizer. Mas essa pessoa com a qual eu nunca troquei um A, tem essa opinião a meu respeito. E pra mim, isso é uma coisa muito estranha. Isso é uma coisa muito estranha porque eu levo muito a sério
essa ideia socrática de que tudo pode ser resolvido ou a gente pode melhorar as coisas por meio da dialética. Então, como é que uma pessoa com a qual eu nunca interagi, eu nunca troquei nenhuma ideia, por mais que eu seja partidário do azul e ela seja partidária do vermelho, como é que essa pessoa pode ter uma opinião a meu respeito? Eu não ajo dessa maneira. Pessoas com as quais eu não consigo, não dialogo, eu não tenho uma opinião formada, porque eu acredito que a única maneira de você chegar, ou uma das únicas maneiras de você chegar a alguma conclusão razoável e racional sobre algo ou alguém, é se você, olha, eu troquei uma ideia, a gente avaliou aqui os pontos, os argumentos, os fatos, os dados, e realmente eu estava certo ou realmente eu estava errado, e aí sim a gente avança no sentido de formar uma opinião mais sólida a respeito de alguém ou de alguma coisa. Eu procuro agir dessa maneira na minha vida, e eu sei, óbvio, que nem todo mundo, e talvez nem a maioria das pessoas não pensem e não ajam assim, mas mesmo assim me causou uma estranheza bastante grande, porque eu levo essa recomendação socrática de que as questões são resolvidas por meio de um método dialético muito a sério. Eu levo isso a sério. Então, quando aparece alguém que teria até capacidade para fazer isso, mas não faz, isso causa uma estranheza muito grande no meu interior. Então, isso é uma maneira em que a gente pode aplicar o Sócrates, né? Então, olha, existe uma questão controversa, polêmica, uma questão suscetível da discussão. Então não são questões como se a grama é verde, se o céu é azul. Não, questões realmente em que há um debate possível, né? Existem posições contraditórias possíveis. E a dialética, ela tem muito disso, né? Aí já é um pouco do desenvolvimento que o Aristóteles deu para essa questão da dialética. Quando você tem duas posições contraditórias e você as choca e espera obter algum resultado desse choque. Né? Ou o abandono das duas, o abandono de uma, ou a questão vai continuar sendo controversa e passível de discussão, etc, etc. É isso que o professor Olavo de Carvalho, ele chama a atenção para um fato muito importante, que quando a gente vai discutir qualquer coisa, a gente precisa fazer muito uma avaliação do status da questão. Né? Isso é uma coisa que ele recuperou lá dos antigos também. E o que é fazer essa recuperação do status da questão? Veja, vamos supor, vou pegar aqui uma coisa óbvia, mas útil. Eu vou discutir aborto. Certo? Então, aborto é uma dessas questões, né, que suscita esses posicionamentos contraditórios. Eu não devo abrir a minha boca para opinar e para falar sobre o aborto se eu não conheço o status da questão. Ou seja, eu quero falar publicamente sobre o aborto, ou nem preciso querer falar publicamente. Eu quero chegar a uma conclusão pessoal, individual, privada, sobre o aborto. O que eu devo fazer? Avaliar o status da questão. Então eu vou pesquisar todos os argumentos pró-aborto, todos os argumentos contra o aborto. Esse exemplo não é um exemplo perfeito, tá? Mas eu não vou dizer aqui agora o porquê ele não é um exemplo perfeito. É só para ilustrar um pouco melhor a ideia. Eu vou fazer esse movimento de recolher todos os argumentos pró e contra o aborto. Vou eu mesmo promover uma dialética entre eles e vou talvez chegar a uma conclusão. Ou não, vou esperar, vou formular uma conclusão nova. Mas o fato é que esse movimento é essencial para se avançar no conhecimento e para se chegar no conhecimento. Toda a obra, por exemplo, toda a obra é um exagero, mas a principal obra de Tomás de Aquino, a Suma Teológica, ela está estruturada, com outros elementos também, é claro, mas ela está estruturada nesse princípio. Então, se você lê lá a Suma Teológica, você vai ver que um dos itens para cada questão que Tomás de Aquino avaliava era o status da questão. Então, sobre o tópico tal, o que disse Aristóteles? Aristóteles disse isso estava certo. Aristóteles disse isso estava equivocado porque faltou esse elemento aqui. Então, avaliar o status da questão é essencial para você submeter a questão a um esquema dialético e então você eventualmente chegar a uma conclusão, à verdade, ou a uma soma de conhecimento. Você agregou conhecimento à questão. Né? Então, eu levo isso muito a sério e pratico isso muito na minha vida. Né? Porque eu acredito que essa é a única forma em que a gente pode chegar a conclusões a respeito das questões. Então isso é uma herança socrática que pode ser utilizada na nossa vida
cotidiana, digamos. Cotidiana é um exagero, é claro, né? Você tá brigando. O exemplo que eu dei do brigando com a mulher, evidentemente que é uma figura de linguagem. Isso não é exatamente isso que você vai fazer. Talvez, depende da questão e depende de como você lida com a sua mulher, é claro. Mas, em princípio, não é para resolver questões passionais e tudo mais. Mas pode ser útil até nesses casos em algumas situações. Um outro elemento da filosofia socrática que é muito importante e que é revolucionário para o momento é o seguinte: a reflexão pré-socrática, então daqueles filósofos todos que quem tem alguma proximidade com a filosofia deve conhecer, Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, que não é exatamente um pré-socrático, mas é um contemporâneo e um pós-socrático. Todos esses filósofos, eles tinham uma reflexão naturalista. Eles estavam preocupados com a origem do universo, o que compõe toda a natureza, o que forma, o que constitui a natureza. E o Sócrates, ele faz uma revolução na filosofia nesse sentido, porque ele vai deixar essas questões em segundo plano e vai se preocupar mais com a alma humana. Então é costumeiro dizer que o Sócrates promoveu uma revolução antropológica, ou que ele deslocou a filosofia do céu para a terra. Isso são expressões muito comuns na análise e no comentário da filosofia de Sócrates. Porque ele passou a se preocupar mais com questões, portanto, antropológicas, da ordem ética, da ordem política, se distanciando e estabelecendo aí um novo ramo para a filosofia, né? Novo ramo é um exagero, mas estabelecendo uma nova reflexão para a filosofia, ao dizer que o homem era o ponto central de reflexão e não mais a natureza, as cosmogonias, a cosmologia, né? Ou seja, a origem do universo, a constituição do universo, eram questões ou inacessíveis ou de segundo plano. A gente precisa se dedicar e se preocupar mesmo com as questões relacionadas ao homem, né? Então é muito comum usar essa expressão de que o Sócrates deslocou a filosofia do céu para a terra, ou que ele promoveu uma revolução antropológica por estar preocupado, por colocar no centro da sua reflexão a alma humana. Uma outra coisa muito importante a respeito de Sócrates, e essa é uma coisa difícil, mas que eu tento na medida do possível, é muito engraçado quando eu dou essa aula para alunos de ensino regular, porque isso são coisas completamente estranhas, né, para as pessoas normais, para as pessoas comuns. E aí eu falo que, bom, a vida de Sócrates foi regrada por princípios e pela busca pela verdade. Então veja, volta um pouquinho ao que foi dito antes. Buscar a verdade não quer dizer que você vai encontrá-la. Ou quer dizer que você vai. Pelo menos se você busca, você primeiro acredita que ela existe. Então você já está descartando aí qualquer tipo de relativismo. Quem era relativista na época de Sócrates eram os seus rivais, eram os sofistas. Os sofistas eram relativistas. Existe a famosa frase de Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas, né? Ou seja, as coisas variam de acordo com a subjetividade humana, ou pelo menos essa é uma interpretação possível para essa expressão de Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas. Então, quem sintetizava o pensamento relativista na Grécia Antiga eram os sofistas, aqueles com que Sócrates rivalizava. Sócrates buscava a verdade, e eu acho que isso é uma coisa que a gente pode eleger como uma meta, como um objetivo para a nossa vida, e o Sócrates agia por princípios. Ele acreditava em determinados princípios, entre eles a busca pela verdade, o amor pelo conhecimento, etc. E estava disposto a morrer pelos seus princípios, né? Talvez esse seja um elemento aí que mais pessoas conheçam e saibam, que é que Sócrates foi julgado, né, e condenado, né, morto. As acusações que se recaíram sobre Sócrates foi a corrupção da juventude e falar contra os deuses de Atenas. Duas acusações que ele mesmo refutou. Ele poderia ter incorrido em sofismas para se livrar da sua condenação, mas ele não aceitou. Ele preferiu mostrar que ele não fazia essas duas coisas à sua maneira, de acordo com os seus princípios, e não recorrendo a inverdades, a mentiras, ou contratando o melhor sofista de Atenas para defendê-lo. Então, e aí ele acabou sendo condenado. Então ele acreditava tanto
no que ele fazia, ele seguia tanto os seus princípios que ele topou morrer por eles, né? Então Sócrates é morto por não abrir mão de defender aquilo que ele defendia, de acreditar aquilo que ele acreditava. Isso é uma coisa muito difícil para o homem moderno como um todo, mas para o homem contemporâneo, eu diria. Para o homem de 2019, é muito difícil você não ser um homem de gelatina, como eu costumo brincar. Então as pessoas hoje em dia, elas são pessoas de gelatina. Ou senão elas levam muito a sério aquela frase do Marx, né, o Groucho Marx, não o Karl Marx, que dizia: você não gosta dos meus princípios? Eu tenho outros. Né? Isso é o oposto de tudo que Sócrates defendia e acreditava. E acreditava também que a filosofia estava diretamente relacionada a isso, é claro. Uma atividade filosófica verdadeira, produtiva, útil, importante, está relacionado à busca pela verdade, ao estabelecimento de princípios dos quais você não são negociáveis. Né? Então existem certas coisas que não são passíveis de negociação. Até existem coisas que são, mas existem algumas que não são. A ponto de, se for o caso, e se for necessário, você ter que morrer pelos seus princípios, morrer por essas ideias. E foi exatamente isso que o Sócrates fez. E isso é um ensinamento socrático que eu acredito que está totalmente negligenciado e que a gente pode eleger como algo a se fazer. Né? E eu tento, na medida do possível, fazer isso. Mais uma vez, quando eu falo isso para o meu público jovem e de ensino regular, então, ou seja, totalmente pessoas do senso comum, eu tomo muito cuidado de não fazer com que isso pareça uma coisa arrogante. Opa, chegou o gostosão, esse é o cara que só diz a verdade. Veja, já é um equívoco, né? Não é dizer a verdade, é buscar a verdade. Mas chegou o cara gostosão, ele tem os princípios dele, não abre mão dos princípios. Isso é tido mais como um defeito do que como uma qualidade, como uma virtude, hoje em dia, né? E o cara que busca a verdade, é o gostosão intelectual. Eu tento mostrar, na medida do possível, como não é isso. Isso não é verdade. Né? Isso são apenas atitudes que são imprescindíveis, não apenas para a prática filosófica, mas para a nossa vida. Isso é uma filosofia para a vida também, né? Uma filosofia para a vida não no sentido em que as pessoas tentam traduzir a filosofia hoje em dia, né? E aí eu vou tocar um pouquinho mais à frente, mas já posso antecipar. Muitas vezes esses filósofos pop, né? Filósofo de palco, digamos, né? Existe o empreendedor de palco e existe o filósofo de palco também. Cortella, Karnal, Clóvis de Barros, esses caras famosos que vendem livros, esses caras vendem livros oferecendo uma filosofia de vida, uma filosofia para a vida, que não é nem a filosofia de Sócrates, nem isso que eu estou propondo aqui. Os caras estão vendendo ali um pastiche enfeitado com alguma filosofia mais ou menos, e as pessoas adoram, aplaudem, acham aquilo sensacional. Filosofia para ser um empresário de sucesso. Vejam, não é que a filosofia não possa dizer nada e não tenha nada de útil a oferecer para alguém que quer ser um empresário de sucesso. Até tem, mas a filosofia está muito, muito, muito longe disso. Os objetivos, as metas, o propósito, a natureza da filosofia não tem nada a ver com isso. E a filosofia, ela não tem uma utilidade prática. Né? Então, vou aprender filosofia para ser um empresário de sucesso. Isso não faz o menor sentido. Vou ler Platão para ser um empresário de sucesso. Isso não faz sentido. Né? Isso não quer dizer que você possa ou deva se manter alheio à filosofia, caso você queira ser um empresário de sucesso. Mas muita gente vai buscar a filosofia e vai buscar qualquer coisa buscando uma utilidade prática. Isso também é uma característica da nossa época e isso é uma coisa equivocada. Né? Vejam, a maior prova disso é a própria biografia de Sócrates. Uma coisa que pode te levar à morte não é exatamente uma coisa que tenha uma utilidade prática. Né? É claro que a filosofia tem pequenas utilidades práticas. Então, te tornar um melhor leitor, te tornar um melhor argumentador, te tornar um melhor... uma mente mais analítica, uma mente capaz de enxergar minúcias, contextos, coisas implícitas. A filosofia pode fazer tudo, te ensinar sobre ética. Tudo isso é possível. Mas qualquer um que vá na direção da filosofia, que busque a filosofia, tentando achar uma reles utilidade prática, está fazendo errado. E o Sócrates, com o melhor exemplo que se pode dar, que é a sua própria vida, deixou esse ensinamento. Né? Então a gente faz essas brincadeiras, né? Filosofia para não brigar com a mulher, filosofia para não se estressar. E muita gente
coloca isso em títulos de livros, e esses filósofos de palco trabalham muito com essa ideia. Mas isso é um engano, isso é um equívoco. Tá? A filosofia não se presta a ser um utensílio prático, o que não quer dizer que ela eventualmente não tenha alguma utilidade prática, porque ela tem. Uma outra coisa importantíssima a respeito de Sócrates é a questão do mapa da ignorância, que também é uma coisa que o professor Olavo de Carvalho trabalha muito. Normalmente, talvez uma das frases mais famosas da filosofia, junto com penso logo existo, seja o só sei que nada sei de Sócrates, que a molecada de ensino regular brinca, na prova eu vou escrever só sei que nada sei. Claro que é uma brincadeira, é um negócio interessante, mas isso revela talvez um pouco da imagem que o senso comum que conhece filosofia, que conhece o Sócrates, tenha do próprio Sócrates e tenha da filosofia. A ideia de que ou há um relativismo, não dá para saber nada, ou até mesmo um niilismo. O niilismo seria o não dá para saber nada, o relativismo é não importa o que você sabe, porque o que você sabe tem o mesmo valor que o outro sabe. Essas concepções, que já são filosóficas, né? Muita gente tem concepções filosóficas sem saber, elas não têm base nenhuma na filosofia socrática e nem mesmo nessa frase, o só sei que nada sei. Quando o Sócrates diz essa frase, ele está falando de um conceito que é o conceito de mapa da ignorância. Você precisa saber aquilo que você não sabe. Né? O que eu não sei? Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Vou seguir pelo caminho do exemplo prático pessoal para ilustrar essa ideia. A gente que tem uma certa vida pública na internet, que discute questões, etc., é muito comum as pessoas chamarem a gente para discussões, para debates, né? Aquela brincadeira que eu falo que é Pokémon de debate, né? Tô debatendo aqui com um cara, não tá indo muito bem, vem cá participar da discussão, eu escolho você, né? É o Ash escolhendo o Pokémon de debate, que normalmente é a gente. E eventualmente eu posso até participar disso, mas vai ter que ser sobre um assunto que eu de fato conheça, um assunto que eu de fato domine. Então não me chama para um debate sobre arquitetura, medicina, sobre qualquer assunto que eu não saiba, porque o que eu não sei é muito importante. Até porque o que eu não sei, veja, eu não sei, mas não irei buscar esse conhecimento, eu não sei, mas irei buscar. Só dá para buscar aquilo que você não tem. E para você precisa admitir o que você não tem. Então é muito importante, é muito útil ter em mãos esse denominado mapa da ignorância. Olha, eu não sei isso, isso e isso, mas preciso saber, então preciso buscar. Você precisa ter essa humildade. A gente pode chamar esse posicionamento do Sócrates de uma humildade filosófica. Estar ciente daquilo que não sabe e então buscar essa sabedoria, buscar esse conhecimento, né? Tentar saber aquilo que você não sabe, mas quer, mas busca. Veja como é uma posição vantajosa em relação ao sofista que acha que sabe, quando não sabe, e aí o Sócrates ia lá por meio da sua ironia e mostrava que o sofista na verdade não sabia. Ou você vai consultar alguém que acha que sabe de tudo, aí você fala, nossa, eu tô com uma dor aqui nas costas, o que eu faço? Não, faz isso e tal. A pessoa não sabe, você vai se ferrar se você seguir a dica da pessoa, porque aquela pessoa ela não tem um mapa da ignorância claro, ela não sabe aquilo que ela ignora. Então a humildade filosófica, que poderia ser chamada também de humildade epistêmica, né? Você está no controle de tudo aquilo que você não conhece, né? Episteme, epistemologia é ciência, conhecimento em grego, estudo do conhecimento. Então eu estou perfeitamente ciente, claro que perfeitamente ciente é improvável ou talvez até impossível, mas eu estou relativamente consciente daquilo que eu não sei, porque eu detenho o mapa da minha ignorância. Olha, eu não sei isso, não sei aquilo, mas quero saber. Vou buscar esse conhecimento. Isso é a própria filosofia, né, gente? Vale lembrar que outra coisa é clichê que professor de ensino médio ensina errado. Filosofia, amor ao saber. Para os gregos, a gente só amava aquilo que a gente não tinha. Então por que o filósofo é o amante do saber? Porque o filósofo, antes de mais nada, admite não deter o conhecimento. Mas ele busca. Ele precisa buscar. Por isso que é complicado as pessoas... Hoje em dia isso parece estranho, mas é muito complicado você ser um filósofo, ou, entre aspas, gostar de filosofia,
e ser um relativista ou um nihilista. Porque se você não acredita que existe conhecimento para ser buscado, para ser atingido, por que você é amigo do saber? Você está buscando o que saber se você acha que saber não existe. Ou não importa, porque todos os saberes são válidos. Então é um contrassenso, é uma contradição. Qualquer um que seja filósofo, ou se preste a ser filósofo, ou estudante de filosofia, jamais deveria ser relativista ou nihilista. Não faz nenhum sentido. Né? Você separar entre ignorância e sabedoria, entre ignorância e conhecimento, é algo que você não pode fazer na condição de relativista ou na condição de nihilista. Então isso é uma coisa também totalmente estranha para as pessoas e até para os próprios estudiosos da filosofia hoje, que deveria, penso eu, ser recuperada, né? Ser trazida de volta aí para o nosso contexto. Então esses são alguns elementos da filosofia socrática. Existiriam outros, mas isso é só um panorama mais geral e mais rápido e fora um pouquinho da curva para as pessoas aproveitarem. E eu espero que seja útil aí para todos os interessados, honestamente interessados pela filosofia. Começar com Sócrates é começar com o pé direito, é começar com a pessoa certa. Nesse sentido, uma coisa muito óbvia e que todo mundo certamente faz e vai perguntar são livros, né? Dicas de livros. Talvez valha a pena fazer um outro podcast só a respeito de livros de introdução à filosofia. Eu particularmente acredito que existem vários bons livros, que existem vários é óbvio, mas eu acho que existem vários bons livros introdutórios à filosofia. Eu, particularmente, tendo a gostar muito das introduções à filosofia escritas pelos ingleses. Eu gosto muito da tradição inglesa, que é uma coisa que eu falei no outro podcast também de filosofia. Os ingleses escrevem de maneira clara, escrevem de maneira sucinta, porque normalmente estão filiados à tradição analítica, que é uma tradição que preza exatamente por isso, né, pela clareza da linguagem, etc, etc. Então, se você achar uma introdução à filosofia de um filósofo inglês, provavelmente ela é muito boa. Vejam, introduções da filosofia são diferentes de histórias da filosofia, tá? História da filosofia é uma coisa, introdução à filosofia é outra. Você vai encontrar histórias da filosofia que são complexas, que vão explicar ali os pormenores de diversas filosofias e de diversos filósofos. Talvez isso não seja tão introdutório assim, e provavelmente também não vai ser introdutório no volume, né? Histórias da filosofia tendem a ser grandes, né? Tendem a ter várias páginas. Então eu queria fazer duas recomendações do Platão e uma recomendação externa que serve também como introdução à filosofia. Do Platão, para entender Sócrates, eu recomendo uma recomendação mais óbvia, a Apologia de Sócrates, que é todo o episódio do julgamento e da defesa de Sócrates, tá? Tal como relatada por Platão. É um livro pequeno, um livro curto. Na verdade, todos os livros que eu vou recomendar, eles são curtos de tamanho, mas a Apologia de Sócrates é curto de tamanho e também de fácil leitura. Você sentar em 2 horinhas, você mata essa leitura e ali vocês vão poder ver o método socrático em ação, em prática. Ele se defendendo das 2 acusações que recaíram sobre ele. Corrupção da juventude e falar contra os deuses, né? Ser ateu. Lá o Sócrates se defende disso, é possível ver o método socrático em ação e também é possível ver uma característica muito importante do Sócrates, da prática filosófica socrática, que era o quê? Sempre partir de questões cotidianas, questões práticas, questões imediatas. O movimento da filosofia de Sócrates, a gente costuma falar na filosofia mais dura, que é um movimento ascendente, parte de baixo para cima. Então, das questões mais triviais para as questões mais elevadas. Né? Então, olha, por que... Então, o Sócrates estava lá na praça, em Atenas, conversando com alguém, e alguém falava, olha só que bela estátua. Aí Sócrates falava, veja, por que essa estátua é bela? Ah, essa estátua é bela porque ela é assim, assim. Mas o que é beleza? Né? Vejam, começa com a trivialidade, claro que aqui eu pulei etapas, evidentemente, mas começa com a trivialidade para chegar no ponto mais alto, que seria uma definição do que é a beleza. Então a Apologia de Sócrates, de Platão, seria uma dica. Existe uma outra dica, ainda bem que eu lembrei disso. Existe uma coleção de livros escrita pelo filósofo americano e católico Peter Kreeft, publicada pela Vide Editorial. É uma série de livros chamada Sócrates encontra algum outro filósofo
de alguma outra época. Então eu sei que existe Sócrates encontra Marx, Sócrates encontra Kant, Sócrates encontra Descartes. Eu me lembro desses 3, mas existem outros, né? É uma espécie de franquia de livros aí. Claro que ali é um filósofo emulando o método socrático platônico. Então é uma coisa, não deixa de ser, embora seja muito bom, não deixa de ser de segunda mão. Mas quem quiser ter uma ideia, talvez até mais clara, do que é o método socrático, pode aproveitar e veja qual desses livros te desperta mais curiosidade e você vai conseguir entender, depreender dali qual era o método de Sócrates, tá? Então existe essa série de livros pela Vide Editorial, autoria do Peter Kreeft, chamado Sócrates encontra com Marx, Kant, Descartes e por aí vai. Então, o Sócrates encontra, do Peter Kreeft, e a Apologia de Sócrates, de Platão. Um outro livro de Platão que eu adoro, é um dos meus favoritos, que é o Teeteto. Tá? É um diálogo chamado Teeteto, né? T-E-E-T-E-T-O. Teeteto. Tá? Nesse livro é o livro em que Sócrates está envolvido no diálogo com esse Teeteto, um jovem, e lá a discussão é sobre o que é o conhecimento. O que é o conhecimento, como se chegar ao conhecimento. Conforme eu disse no outro podcast sobre filosofia, a minha questão filosófica é a epistemologia, é essa questão do conhecimento. Então esse é o diálogo epistemológico do Platão. Por isso eu tenho um carinho e uma atenção especial por ele. Mas serve, a República, evidentemente, também seria uma sugestão. Mas esses são livros um pouquinho mais complexos, que eu sugeriria começar então pela Apologia de Sócrates, que é mais simples e mais curto. Mas o Teeteto está entre os meus favoritos, vale a pena ser lido, e é claro que aí quem tiver interesse vale a pena esgotar a obra completa do Platão. Não é tão extensa assim, não é pequena, mas também não é tão extensa, vale muito a pena aí zerar então deixa de zerar o jogo do videogame e zere Platão. E uma dica externa de um livrinho que se você olha para ele você não dá muita coisa, mas é um livro que assim foi um ponto de inflexão da minha parte para reconhecer a importância de Sócrates e do próprio Platão por tabela. É um livrinho pequeno, um livrinho de poucas páginas, eu estou com ele aqui na mão, tem menos de 100 páginas, chamado Antes e Depois de Sócrates, publicado pela editora Martins Fontes e de autoria do Cornford, que é um filósofo, um estudioso da filosofia inglês, então dentro daquele critério, daquela regra que eu falei, normalmente o que os ingleses escrevem é bom. Então esse livro chamado Antes e Depois de Sócrates vai te dar um panorama geral do que era a filosofia para Sócrates, né? Eu acho que isso é muito importante. Então se vocês lerem o livro com essa questão em mente, o que era a filosofia para Sócrates, vai ajudar a entender Sócrates, a entender o que era a filosofia, a entender para que a filosofia serve, a entender qual era a importância e qual é a importância da filosofia e do próprio Sócrates, e enfim, e vai gerar esse tipo de conhecimento na sua mente. É um livrinho, se você comprar a Apologia de Sócrates e o Antes e Depois de Sócrates, você consegue ler os dois em 2, 3 horas, porque são livros bastante curtos, tá? Então ninguém pode dizer que ficou sem recomendações para prosseguir nos seus estudos filosóficos e nos seus estudos sobre Sócrates. É o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. No Facebook é Oliver Talk com Y, né? Então em vez de I no Oli, é Y, Oliver Talk. E esse foi um pequeno apanhado sobre Sócrates, com algumas reflexões pessoais, dicas para quem quiser se aprofundar na filosofia e aplicá-la na vida cotidiana, regada com dicas socráticas. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e Twitter. Muito obrigado e até a próxima.